Porque o que essas entidades estão defendendo é a representatividade. A gente vê ela sendo ameaçada a todo momento. Das mulheres nem se fala, né? Porque da Caixa a gente estamos falando disso também. Tem sempre esse foco no na ministra da Saúde, Nízia, da Ana Moser. Já tirou uma ministra, que foi do turismo, colocou um homem representando ali justamente o Centrão, União Brasil. E agora o foco no Silvio Almeida também. Lula tem que resistir nesse ponto, na sua opinião, como as entidades estão pedindo, professor? Fabiola, ele tem que resistir, mas é mais do que meramente uma questão, desculpa, uma questão de representatividade. É óbvio que isso é importante. Josias toca num ponto fundamental. Por exemplo, o ministro Silvio, com quem eu tenho uma relação pessoal, trabalhei com ele no Ministério, num grupo de trabalho de combate a extremismo e discurso de ódio. Ele é uma figura brilhante, quer dizer, não se trata só de uma pessoa que represente um movimento, né, e pensando em termos de marcadores sociais, né, raça, gênero, classe, não é disso que se trata, é muito mais do que isso. O Silvio Almeida é um ministro competente, intelectualmente competente, administrativamente competente, assim como a ministra Luciana, que tem feito um bom trabalho, porque ela pega toda a parte de bolsa de estudos, CAP, CNPq, e ela revigorou, né, esse investimento na ciência e na tecnologia no Brasil depois de muita terra arrasada que a gente viu, não só ao longo dos anos Bolsonaro, mas mesmo antes, a gente já vinha de uma penúria científica no Brasil, que agora a ministra está tentando voltar aos trilhos. Então, a gente está falando de pessoas, e eu acho que o Josias aponta bem aí no diagnóstico, pessoas que são competentes e que estão fazendo um bom trabalho nas suas respectivas áreas, áreas que não são de interesse do Centrão num primeiro momento, porque são orçamentos pequenos, são ministérios marginais ou periféricos dentro daquele que seria o apetite do Centrão por orçamento, ou por lugares estratégicos nos quais se pode colocar aí um conjunto de aliados, mas a própria existência dessa pressão política vinda do Centrão, ela bagunça, ela desarticula completamente o governo. Agora, o que me surpreende nisso tudo é que são 37 ministérios. Ou seja, o governo Lula já deu um passo importante, muito criticado, inclusive, por alguns, até apoiadores do presidente, ao quase duplicar o número de ministérios ao assumir a esplanada, assumir o Planalto agora, né, a partir de janeiro. Quer dizer, ele dobra o tamanho da esplanada. O presidente Bolsonaro, se não me engano, tinha aí 24 ou 25 ministérios, o Lula tem 37. E é impressionante que nem dentro desse contexto, em que há 37 ministros e mais um sem número de cargos de primeiro escalão, de agências, de órgãos públicos, etc., ele consiga acomodar o desejo do Centrão por mais recursos e por mais presença no governo, e, novamente, sem oferecer ou sem garantir, na realidade, qualquer tipo de contrapartida em termos de apoio parlamentar. Então, o preocupante disso tudo o Centrão não quer o Ministério dos Direitos Humanos, por óbvio, né? A não ser que o Lula pensasse numa estratégia talvez um pouco diferente, que fosse agradar a segmentos do Centrão pela via ideológica. Mas se a história nos ensina alguma coisa, é que nessa dinâmica da governabilidade brasileira, ao Centrão interessam cargos. A dimensão de política pública, a dimensão ideológica da pauta governamental, isso passa ao largo dos interesses, dos líderes, sobretudo, desses partidos fisiológicos no Brasil. Então, o Ministério dos Direitos Humanos, ou mesmo o Ministério da Ciência e Tecnologia, não caberiam dentro desse rol de interesses do Centrão, porque, para eles, a efetiva consecução de políticas públicas é algo secundário, mas os recursos que podem garantir a sobrevivência de longo prazo desses partidos fisiológicos é o principal elemento, a principal moeda de troca desse grupo de partidos, né, que envolve republicanos, PP, PL, que hoje está na oposição de maneira um pouco mais ideologizada, mas que volta e meia sinaliza, né, pelo menos em parte, poder apoiar o governo, e tantos outros partidos. Então, o que me deixa muito frustrado, e de novo, como alguém que ficou muito feliz com um conjunto de nomeações representativas e, ao mesmo tempo, de qualidade técnica, é perceber que essas pessoas podem sair do governo e, em meio a muitos boatos, né, porque, Josias, a gente ouve, né, muita coisa, né,
as colunas aí de fofoca muitas vezes colocam assim, o ministro Silvio está sob perigo porque ele fez X ou Y que desagradou ao Lula, e eu acho que não é disso que se trata, né? São coisas plantadas aí, sobretudo, para enfraquecer determinados ministros, justamente para bagunçar a capacidade administrativa e de implementação de política de determinados segmentos do governo. Isso é muito preocupante porque, de novo, é um governo que tem qualidade técnica em muitas áreas, está sendo desperdiçado em Mas larga medida por essas brigas. é uma matemática difícil.